Eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui para mais um episódio com a pauta da saúde da população negra. A gente vai caminhando aí já para as últimas entrevistas. Hoje a gente tem a oportunidade rica aqui de conversar com a Gabriele Damasceno da Costa, que é assessora técnica da Subsecretaria de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde. Gabriele, muito obrigada. Um prazer, né, te receber aqui para uma conversa. Eu pediria que você se apresentasse aí para as pessoas que vêm acompanhando o nosso podcast. Tá. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Bom, sou Gabriele, né, Damasceno, sou enfermeira sanitarista, formada há 28 anos, sou servidora pública da Secretaria de Estado, né, do Rio de Janeiro, já tive vários cargos de gestão, mas atualmente, há um ano e meio, eu estou como assessora técnica da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, né, onde o doutor Mário Sérgio, ele é o subsecretário, e eu tenho apoiado ele na resposta da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental na SES, né, aonde é, a política, né, estadual da saúde integral da população negra, ela se encontra atualmente no nosso estado, né? Sim, sim. Gabriele, até como referência aí, né, para a política de saúde integral da população negra. A gente sabe que os dados em saúde são fundamentais para explicitar essa questão racial como um determinante importante em saúde. O racismo brasileiro que impacta na saúde do negro brasileiro. Nesse sentido, eu te pediria para comentar um pouco como são esses dados epidemiológicos em torno das questões de raça no estado do Rio de Janeiro. É bem interessante, né? Porque, assim, a gente, enquanto setor saúde, né, a gestão, a gente trabalha com dados estatísticos, dados epidemiológicos, né, os indicadores, porque é através dele que nós monitoramos, nós avaliamos e tomamos decisões, né, para saber se aquele tema que a gente está pesquisando, ele é relevante ou não, né, para a população. E aí, focando para a racialização, a questão da população negra, eles são importantíssimos para a gente poder medir em que nível de iniquidade, né, de injustiça a população negra ela vem sofrendo em nosso estado, né? E aí, nesse sentido, todo indicador, né, todos os dados, a gente precisa das fontes, né? Quais são as fontes de informação? Então, a gente tem diversas fontes de informação. A gente tem o SINAM, que é o sistema de agravos de notificação compulsória. A gente tem o SIM, de mortalidade. Tem o SINASC, o sistema de nascidos vivos. A gente tem o ESUS, atenção básica. Temos é, diversos fontes de dados. Até mesmo o prontuário é uma fonte de dados. Sim, Então, tudo que está dentro, seja de um prontuário, seja de um sistema de informação, seja de uma ficha de notificação, até mesmo a própria autorização de internação hospitalar, ela tem diversos campos. E aquilo dali são dados que vai gerar informação e que vai nos ajudar numa tomada de decisão. Partindo desse princípio, o campo raça-cor, não é? Ele é importantíssimo para a gente poder medir como é que está essas iniquidades na população negra. Mas para que a gente possa medir, é necessário que o profissional ele preencha. Então é importante que haja uma completude, né, nos registros que esse profissional ele vai realizar em qualquer documento que passe pela mão dele. sim, E o campo raça-cor, ele é o indicador mais importante para que a gente possa distinguir quem são aquelas pessoas que acessaram o serviço de saúde, não é?
Hum, Porque se eu não coloco a cor dela, então de quem eu estou falando? De quem eu estou pesquisando, né? Então é importante que é, haja esse registro, e para que haja esse registro, esse profissional ele também tem que perguntar, não é? sim, Porque é um outro problema que a gente encontra, porque muitas das vezes o profissional acha que ele não precisa de perguntar, né? Já está ali, eu posso olhar para a cor da pessoa e descrever. Não, na verdade, existe, é necessário que ele pergunte sim, o que que a pessoa se identifica, ela autodeclare, não é? sim. Não é heteroidentificação, é uma autodeclaração. Então, é necessário que o profissional ele pergunte qual é a sua cor, né? Gabriele, Hum, você já levanta aí a bola para minha próxima pergunta, assim, porque a gente acho que é muito recente ainda essa questão da racialização de dados, por alguns fatores. O Brasil tem em sua história aí um processo, né, de eugenia, né, de tentativa de branqueamento de população, que era um reforço a constituição desse racismo estrutural, né? Eu costumo contar, por exemplo, que a minha geração, ninguém era registrado quando nascia como negro. A gente era registrado como pardo e muitos, inclusive, como brancos. Então, a gente tem no cenário brasileiro, de forma muito recente, uma característica cultural de negação, às vezes, da negritude. A afirmação de negritude é um movimento potente, mas recente nesse país. E aí, isso interfere no próprio correr da política de saúde. O que eu estou querendo dizer é que, de certa forma, é recente que a gente fica sabendo que, para os dados em saúde, existe agravos, morbidade e mortalidade, onde a população negra está muito, obviamente, em desvantagem. Eu te pediria que você comentasse que dados são esses, assim, pelo menos um pouco dos exemplos, né, desses recortes de dados, até para reforçar, e comentasse também o que esses municípios precisam fazer no esforço nesse caminho que você está dizendo aí. Porque é preciso também que o município tome o dado como importante, né? sim, sem dúvida. Bom, voltando, né, para os dados, é, a gente tem que. Foi bom você fazer essa retrospectiva, porque na Constituição, né, de 1988, ela diz que todo cidadão é igual perante a lei, né? Mas que cidadão a gente está conversando? Porque esses dias, né, até a Carmen Lúcia, ela falou, Sim, fazendo uma comparação com a música do Emicida, não é, e sim, do que é a realidade aqui no Brasil, não é? E então, de que cidadão a gente está falando? Está falando do cidadão branco, né? Porque o cidadão preto, ele é um alvo, né? sim, Ele é um alvo para genocídio, ele é alvo de tudo que é ruim, não é? sim, E aí, partindo desse princípio, né, porque ele tem um determinante que é um racismo estrutural, aonde se há uma negação nas atitudes, não é, nas falas, mas a gente vê que na lei todo mundo é igual. E durante um bom tempo, não é? Aí eu falo da área onde eu estou, a Secretaria de Estado, né, na Vigilância Epidemiológica Ambiental, a gente sempre trabalhou com os dados de uma forma igual, né? A incidência, a prevalência, a mortalidade, a letalidade, a hospitalização, mas de quem a gente está falando? Né? E aí a gente passou a saber de quem nós estamos falando agora. A gente até fez um movimento na época do Covid, racializando, né, todos os nossos indicadores, e a gente pôde observar que é, a prevalência
tanto a prevalência ela era maior no caso da mortalidade em negros, né? E quando eu falo negros, estou falando de pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas. E hoje em dia ele permanece da mesma forma, porque a gente fez isso durante um período pequeno, e após a amostra, né, que teve, acho que foi em junho, do eixo de avaliação, né, da política nacional, é, eu, enquanto na frente, né, da superintendência, a gente fez um movimento com as três coordenações, né, que ali estão, vigilância epidemiológica, ambiental e e a promoção em saúde, vigilância e promoção em saúde. A gente observa o quê? Que existe uma democratização na transmissão da doença. Todo mundo fica doente, mas os desfechos que existe realmente uma diferença, aonde a população negra, preta e parda, elas morrem mais em relação às brancas. Se a gente observar, né, a gente fez uma série histórica de 2015 até 2024, a população branca ela vive 10 anos a mais do que a população negra. Isso no estado do Rio de Janeiro, que também não deve ser muito diferente em relação à brasileira, não é? Então, a gente observa que dá-se um exemplo, né? Acidente com animais peçonhentos. Acontece tanto no branco, tanto no preto. Mas quem morre mais é o preto, não é? É o negro. Por quê? Porque existe ainda no imaginário das pessoas, independente se elas têm consciência ou não do racismo que elas carregam, que o preto ele aguenta mais. Essa são uma das hipóteses que a gente tem, não é, do porquê de tantas mortes e que podem ser evitadas porque a gente tem tecnologia, seja tecnologia medicamentosa, a gente tem tecnologia de aparelhos, a nossa estrutura hospitalar, seja de serviço de baixa complexidade, média e alta complexidade, eles são completamente diferentes do que 10 a 15 anos atrás, não é? A gente tem acesso a diversas serviços de ponta, profissionais altamente qualificados. E o porquê que a população preta, né, parda, morre mais quando comparada às brancas? A gente tem que se perguntar, e a gente só consegue se perguntar se a gente começar a fazer essa pesquisa racializada. Sim, Porque se eu colocar todo mundo igual, eu não vou descobrir quem é quem. E sim, hoje em dia a gente consegue descobrir quem é quem, não é? sim, E a partir de agora também, todos os nossos indicadores, né, todos os nossos indicadores, eles são racializados. Mas para isso é necessário que o profissional, e aí eu chamo a atenção dos municípios, que eles também invistam na qualificação, né, desses profissionais, para que eles possam entender que aquele campo demográfico, né, da ficha, ele é importante. Ele é importante porque ali eu vou saber quem é essa pessoa, aonde ela mora, qual a cor que ela é, qual o grau de escolaridade dela, porque isso são fatores ambientais, de estilo de vida, né, que vai influenciar para que ela tenha mais ou menos qualidade de vida, sim, né? sim, Então, isso é uma coisa. A outra parte é que o profissional ele tem que levar em consideração o juramento que ele fez enquanto profissional de saúde, que ele sim, disse que ele iria cuidar, que ele iria salvar, não é? Independente de raça ou cor. sim, Então, sim, e o porquê que quando ele está agindo, ele está falhando em alguma coisa, em algum. Haja sim, visto também a mortalidade materna. Haja visto também o estado do Rio de Janeiro, em sífilis congênita, a gente tem os piores indicadores, seja de doenças transmissíveis e não transmissíveis. Os nossos desfechos, eles são os piores. E sempre são os piores na população negra. Até porque nós somos o segundo estado brasileiro com maior população negra, né? Temos 58%. Só sim, ficamos atrás da Bahia, que é o primeiro estado com população autodeclarada negra, né, como maior, né? Então, eu vejo que são vários fatores que a gente tem que trabalhar
enquanto Estado, apoiando os municípios, né? Fazer com que isso seja uma cultura, a racialização desses dados, para que a gente possa realmente identificar aonde existe iniquidade e a gente poder tratá-las, né? Mas para isso é importante que os profissionais eles entendam da real importância dele, não só no agir, não só no cuidado, mas também no registro, porque a gente só faz políticas públicas, a gente só consegue manter, né, esse SUS com todos os senões deles, mas ele existe e ele é maravilhoso, né? Poderia ser até melhor através dos profissionais que estão lá na ponta, e eles também precisam é, escrever. Eu não sei se está faltando mais alguma coisa que você me perguntou. Não, não, Não. tá ótimo. É, Gabriele, eu acho que assim, quando a gente vai levantando esses debates que a gente faz aqui, a gente está falando muito do princípio da equidade, que é um princípio que eu acho que tem que ser, tem sido retomado e reavivado, porque assim, se os municípios não começam a entender o determinante, né, e no caso do nosso tema aqui, o determinante racial, isso faz com que se crie uma estagnação mesmo no avanço do Sistema Único de Saúde. O racismo está aí, não tem como negar. As pessoas podem até relativizar, né? A gente sabe que ainda nem todos entenderam ainda, mas efetivamente o Sistema Único de Saúde, por exemplo, precisa saber que há mais gente morrendo segundo a sua raça. E aí, Sim. nesse sentido, necessárias são as ações, né? Você representa, por exemplo, a questão da raça de que o município tem que se ocupar desse problema. Vamos aqui sentar e racializar nossos dados, vamos entender que tal agravo tem muita incidência, tem uma incidência assim absurdamente maior para a população negra, e vamos entender por que que isso acontece. Isso é determinado na assistência, no cuidado, no recorte de população, que população é essa, que acesso é esse, enfim. Eu, De, ah, na verdade, né, concluindo assim o que eu falei, a gente tem que entender que a população negra ela é vulnerável, né? sim, 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 sim. E isso, E a nossa vulnerabilidade ela vem através da nossa cor, com toda uma questão histórica mesmo, sim. não é? Sim, sim, Dessa questão do embranquecimento, como você falou, né? E o Brasil, ele a todo momento ele quer dizer não, sim, não e sim, não, né? Se tem diversas roupagens para poder disfarçar um sim, racismo que ele é real e ele é sim, estrutural, não é? sim, E a sim, gente vê ele em todos os setores existentes do nosso país, a gente vê ele lá. Então, o que a gente tem que entender é que a população negra, ela é vulnerável, ela precisa de um cuidado maior, não é algo que a Lúcia Xavier, ela falou na nossa oficina, né, sim, das 3 oficinas que nós fizemos regionais, junto com o apoio do Ministério da Saúde, da Fiocruz, de vocês, do COSEMES sim, principalmente, não é? sim, Ela falou algo que a, a, é, o critério raça-cor, ele deve entrar como um dos critérios da classificação de risco. sim, Porque se a gente já sabe, sim, né, e os indicadores eles mostram isso, que a gente morre mais, não é, do que uma pessoa branca, então os outros critérios como pressão, não é, se está com hemorragia ou não, enfim, a raça, a cor ele também tem que entrar, sim, porque ele é também um determinante para determina. que eu possa morrer. Porque não adianta eu ter um mestrado, ou então um outro negro que tenha PhD, que more em Ipanema, Leblon, que ande bem arrumado, que tenha uma casa boa, porque o nosso cartão de visita é a nossa Nossa cor. cor. Ela vem primeiro e ela determina como vai ser condicionada o tratamento. E como seremos atendidos no SUS?
e como seremos atendidos no SUS. O que os dados Então, atestam. sim. Então é importante, né? Às vezes as pessoas acham que é mimimi, não, não é mimimi. Existem dados e eles Sim, mostram isso e a gente tem que mudar essa realidade, sim, porque somos seres humanos, né? A raça foi um pretexto para poder se manter, né? Esse sim, poder aí, sim, narcísico da branquitude. sim. Gabriele, muitíssimo obrigada. Assim, muita admiração pela sua trajetória, Obrigada. pela tua potência de mulher negra, uma técnica de excelência do SUS, assim. Parabéns, em nome do COSEMES, pelo teu trabalho, pelo teu empenho e por tudo que a gente tem trilhado aí e que você com certeza vai ser uma pessoa chave que vai contribuir tanto para essa mudança de realidade para a saúde da população negra. Grande admiração e muito obrigada, tá? Agradeço, agradeço mesmo por essa oportunidade.